Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem lá do Salmo de número 8. Eu gostaria de abordar o seguinte tema nessa oportunidade: a magnífica grandeza de Deus. Esse é um dos salmos de que mais gosto, por várias razões. Uma delas é que se trata de um salmo muito positivo em todos os aspectos. A ênfase é na grandeza de Deus. Mas o salmista também não esquece de mencionar a relativa grandeza e glória do homem, colocando-as na perspectiva da revelação de Deus. Em primeiro lugar, a grandeza de Deus pode ser vista na sua impressionante criação. Versos 1 a 3. Davi começa o seu salmo louvando a Deus por sua magnificente grandeza e o faz motivado pela observação do firmamento numa noite estrelada. Você já teve a oportunidade de ver o céu estrelado? Quem mora na cidade talvez não tenha tanta oportunidade assim pelo excesso de luzes que a cidade tem. Mas quem mora no interior ou num sítio em que não há tanta luz pode observar mais nitidamente as estrelas num dia em que não há nuvens no céu. A imagem é impressionante. As estrelas parecem areia cristalizada esparramada pelo céu. No versículo 3, ele inclui a visão da lua nessa sua observação. Não há como não ficar impressionado com essa visão. É como se você estivesse num teatro, na arquibancada, aqui na terra, vendo um espetáculo descortinado diante dos seus olhos. Davi nos diz que Deus colocou a sua glória nos céus. No versículo 2, repentinamente, ele fala de crianças, de bebês, de força, de louvor e de inimigos. O que isso quer dizer? Os comentaristas não sabem ao certo o significado dessas palavras. Talvez ao contemplar a glória de Deus, ao olhar para o firmamento, o salmista tenha, de repente, olhado para si como uma criança frágil diante dos seus inimigos, mas diante dos quais podia contar com a grandeza desse Deus para lhe dar força e vitória contra os seus inimigos, resultando num genuíno louvor. Jesus evocou esse versículo quando curou vários na área do templo, sob o protesto dos principais sacerdotes e dos escribas, mas sob o louvor de meninos ante o ato benevolente de Jesus. Ali estava Deus na pessoa de Jesus, dando força para quem não tinha força e suscitando da parte das crianças o perfeito louvor. O louvor que faltava naqueles que o criticavam. Sim, o Deus que criou o grande firmamento também se importa conosco, frágeis criaturas. Nos dá força contra os inimigos e suscita em nós o verdadeiro louvor. Em segundo lugar, nós vemos aqui nesse salmo a grandeza de Deus tem a ver com a dignidade humana. Nesses versículos, depois de observar o céu estrelado juntamente com a lua, Davi levanta uma importante pergunta: que é o homem para que receba a atenção e ajuda de Deus? Ele se sente pequeno diante da grandeza do Senhor. Muita gente faz essa pergunta, normalmente chamada de pergunta existencial, mas para a qual não tem uma resposta imediata. Porém, Davi não tem dúvida de que, apesar de pequeno diante da grandeza de Deus, este se importa com ele, o visita e o ajuda. É interessante essa estimativa de comparação. Nós só podemos nos perceber em nossa relação com o outro. Por exemplo, eu só posso perceber que sou baixinho diante de uma pessoa alta. Assim também acontece conosco.
nós só conseguimos perceber nossa pequenez quando olhamos para Deus. No entanto, Davi não deixa de reconhecer a relativa grandeza do homem, pois este foi criado um pouco menor do que o próprio Deus. Algumas outras versões da Bíblia dirão: Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Alguém caracterizando o homem do ponto de vista químico disse: O homem é senão gordura suficiente para 7 barras de sabão, ferro suficiente para um prego médio, açúcar suficiente para 7 xícaras de chá, cal suficiente para pintar um galinheiro, fósforo suficiente para fazer 2.200 fósforos, magnésio suficiente para uma dose de sais, potássio suficiente para explodir um guindaste de brinquedo, enxofre suficiente para libertar um cão de pulgas. Para mim, isso é um reducionismo, pois o homem é mais do que um conjunto de elementos químicos. A declaração de Davi coloca o homem num patamar elevado. O homem é um pouco menor do que Deus. Um pouco menor talvez seja uma hipérbole, para ressaltar a dignidade do homem. Este foi criado à imagem e semelhança de Deus, segundo Gênesis. É a coroa da criação, coroado de glória e honra. Davi não poderia elevar o homem mais alto do que isso. Trata-se de um dos maiores elogios bíblicos ao ser humano. É para elevar a autoestima de qualquer pessoa. Em outras palavras, o homem é Deus, com D minúsculo, porque de Deus foi criado. Muitas das características pessoais do próprio Deus, os homens as têm. É do feitio de Davi reconhecer não somente a grandeza de Deus, mas também a relativa grandeza do homem. Num outro salmo, lá no salmo de número 139, refletindo sobre sua concepção, ele fica espantado pela maneira como Deus o teceu no ventre da sua mãe. Ele disse lá naquele salmo: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. A alta estimativa que Davi tem do homem encontra eco nas palavras de Jesus, que eleva o status do homem acima da fauna, das aves, por exemplo, acima da flora, como no caso das flores do campo, e de outras coisas. A declaração de Davi exalta o homem ao invés de diminuí-lo ou reduzi-lo a caracterizações inapropriadas. O homem, conquanto seja menor do que Deus, mesmo sendo falho, limitado, finito, também é coroado de glória e honra. Há certas caracterizações do homem que não são bíblicas, não fazem sentido. Por exemplo, dizer que o homem é nada. Não, não precisamos diminuí-lo a tal ponto. Para começar, é impossível para o homem ser nada. Deus não criou o nada, mas criou um homem menor do que ele. No entanto, também cheio de glória e honra. Dizer que o homem é um pouco menor que Deus não tira necessariamente a glória maior que é de Deus. Não precisamos ficar fóbicos a esse ponto. Em terceiro lugar, a grandeza de Deus é compartilhada com o homem nas habilidades que lhe concedeu para lidar com a criação. Versos 6 a 8. Nos versos 6 a 8, Davi afirma que parte da grandeza de Deus ele distribuiu ao homem, dando-lhe domínio sobre as coisas criadas, seja na terra, nos ares
e nos mares. Isto é, o homem, enquanto ser humano, superior aos animais por causa da sua capacidade de intelecção, foi-lhe outorgado domínio, habilidades para lidar com todas as coisas criadas. Isso significa que ao homem foram delegados poderes, habilidades para gerir a criação. E é o que temos visto ao longo dos tempos. Não somente em relação aos animais e à flora, mas a exploração e gestão de todas as coisas criadas. Muitas vezes destaca-se unilateralmente mais os aspectos negativos do homem do que os positivos, contrariamente o que temos visto aqui. Fala-se muito da ignorância relativa do homem sobre as coisas. É verdade. A criação de Deus é tão maravilhosa quanto insondável em sua totalidade. É como se Deus colocasse o homem dentro de um grande laboratório para que este, usando a criatividade, atributo de Deus também passado ao homem, este descobrisse paulatinamente os mistérios do universo. No entanto, apesar da relativa ignorância do homem, é espantoso também o seu conhecimento. Quando eu estava na universidade, lembro-me do antropólogo Morin, num dos seus livros, rebatendo o comentário de alguém que dizia que quanto mais conhecimento o homem tem, mais fica consciente da sua ignorância. Ao que o famoso antropólogo disse, mas é uma ignorância enobrecida. Não precisamos ter medo de ver o homem também pelos seus aspectos enobrecidos, desde que tenhamos em mente que se o homem é tão maravilhoso assim, por conta do ato criador de Deus, imagine o próprio Deus. E é exatamente isso que Davi faz. Não se perde pelo descaminho de ficar fascinado demais pela excelência do homem, conquanto a celebre. Ele termina o salmo exaltando o nome do Senhor. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que Deus nos abençoe.